Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, especialmente os queridos da Igreja Batista Boas Novas. Estamos iniciando hoje a gravação de algumas reflexões que certamente vão abençoar a sua vida. Gostaria que essas mensagens, essas reflexões, fossem ouvidas, ouvidas realmente, por ocasião dos cultos que teríamos nesse domingo, dia 29, às 10 da manhã e também à noite, às 19h30. Então vamos meditar nesta manhã, rapidamente, em Romanos 8, 18 a 25, que passo a ler. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, pois por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu vejo aqui nesse texto, principalmente, 4 verdades que eu quero destacar rapidamente nesta manhã, para o nosso ânimo, para a nossa alegria. A primeira verdade que eu vejo nesse texto é que Deus tem coisas infinitamente melhores para nós hoje e no futuro. Às vezes nós pensamos que o que Deus tem nos dado são coisas boas, e são na verdade. Mas aquilo que Ele tem preparado para nós é infinitamente melhor. E nós, na verdade, não temos a capacidade de sentir e perceber estas verdades futuras, muito menos o que acontece conosco hoje. Então, firmemos nesta verdade que o texto nos fala, que Deus tem coisas infinitamente, e a palavra infinitamente aponta para algo que não se pode perceber quando termina. A segunda verdade que eu vejo nesse texto está no verso 21, é que o plano de Deus e que para os seus filhos não é que eles vivam em escravidão, mas em plena liberdade. Ele nos libertou para vivermos em liberdade da glória do Filho de Deus. Enfim, nós fomos libertos por Deus e o plano dele é que vivamos como filhos dele, em liberdade, vivendo em liberdade e para a liberdade, e sendo defensores da liberdade em todos os ângulos, principalmente do ponto de vista espiritual. Em terceiro lugar, e nos versos 22 e 23, o apóstolo Paulo declara que todos nós, os que esperam e aqueles que são formados pelo Espírito de Deus, hoje vivemos sujeitos a todas as misérias e desgraças que acontecem no mundo. O crente, o servo de Deus, não está imune às coisas que acontecem no mundo, de um modo geral. As doenças, as epidemias, as pandemias, toda sorte de enfermidades, de vírus. Ouviu-se recentemente que há pelo menos 2 milhões de vírus no mundo, e nós conhecemos, e são conhecidos apenas 1.500. Ou seja, há uma infinidade de vírus que graçam à humanidade, e a maioria absoluta deles não são conhecidos, esses vírus. Então as pessoas ficam espantadas quando um desses vírus aparece. É o caso agora do coronavírus. Mas o que o texto nos diz, e que Paulo nos declara, é que não devemos viver sujeitos
a essas epidemias, ou medrosos em relação a elas, a não ser para tomar as providências e previdências necessárias para aqueles que ainda vivemos aqui na Terra. Então essas desgraças não quer dizer que elas e que os crentes estão imunes a elas. É por isso que o texto diz que nós, os que esperamos em Deus e nós que hoje vivemos para Deus, vivemos também sujeitos a todas essas misérias e desgraças que se encontram espalhadas no mundo. Assim devemos não nos alegrar, mas nos sentir confiantes, nos sentir abastecidos por Deus para enfrentar estas desgraças que se abatem sobre o mundo. E em quarto e último lugar, nós aprendemos com o texto de Romanos 8, 18 a 25, que vivemos em plena esperança. Não há desespero, nem ansiedades patológicas para aqueles que realmente têm esperança em Deus. A nossa esperança não está na ciência, nos testes que estão sendo feitos com vacinas, por exemplo, não apenas para o coronavírus, mas para as milhares de doenças ainda não descobertas. Há milhares de enfermidades que os médicos, a ciência ainda não sabe de onde vêm e como surgiram. Mas aqueles que confiam em Deus, que esperam em Deus, eles devem saber, nós devemos saber, que vivemos em plena esperança. Talvez a nossa geração não veja, mas a próxima geração, ou a próxima da próxima, vai ver que muitas dessas enfermidades serão combatidas através da ciência, das descobertas, das vacinas, e etc, etc. No momento, o que nós temos que fazer é viver dentro e na expectativa dessa esperança. O crente, o cristão, ele não é um peregrino que não sabe de onde veio e nem para onde vai. Ele sabe que ele tem um destino certo, ele sabe que a sua esperança está em Deus, não na ciência, não nos homens, mas está em Deus. E por isto deve ter a certeza que dentro do tempo de Deus, esta epidemia ou pandemia vai ter um fim. O que nós estamos vendo, percebendo, é que pode ser o dedinho de Deus. Não quero com isto ser escatologista na afirmação, mas que na verdade pode ser o dedinho de Deus para ensinar ao mundo que ele ainda é Deus, que ele está no controle de todas as coisas, está no controle do universo, ele não está fora disto. Por isto que nós cremos no que está acontecendo, como podendo ser, sim, Deus usando o seu método pedagógico, a pedagogia dele, para nos ensinar, para nos dizer que ele ainda é Deus e que está sob o controle do universo. Essas 4 verdades, pelo menos há muitas outras, mas o tempo não nos permite, mas essas 4 verdades devem nos ensinar coisas preciosas nesta manhã, e que Deus possa colocar essas verdades em nossas mentes e em nossos corações, porque nós somos instruídos, ensinados, doutrinados pela palavra. É a palavra de Deus, não é o que pensam os homens, mas é a palavra de Deus que nos ensina, que nos doutrina, que nos orienta, enfim, que nos dá a esperança que nós precisamos. Que Deus assim nos abençoe nesta linda manhã e que mesmo nas nossas casas nós possamos pensar nessas verdades, refletir em cada uma delas para aplicá-las à nossa própria vida. Assim Deus nos abençoe e nos guarde.